para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e, enfim, vamos comentar um tema em alta, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu deixei passar todas as pautas aí que estiveram em alta nos últimos dias. Teve a fala do presidente Lula, teve manifestação do ex-presidente, teve aí a treta do Monark com o senhor Fernando. Agora eu quero comentar porque envolveu um outro grupo. O MBL tomou as dores do Nando e fez um vídeo quase que institucional, quase que propagandístico, para acabar com a imagem do Monark, atacar ele de um jeito que eu achei muito baixo. E eu quero fazer alguns comentários sobre essa organização. Por quê? Recentemente a gente fez uma live aqui no canal falando sobre a extremização política da geração Z. Como os eventos das jornadas de junho lá de 2013 foram determinantes e também o que se sucedeu depois, né? A ascensão da nova direita. E o MBL eu acho que é a cara dessa nova direita. A começar que os seus representantes sempre foram, né, o mais puro suco do liberal que se diz conservador. Então eles têm uma verve muito mais liberal, mas eles sempre, até para ter, eu acho, uma maior capilaridade com a população brasileira, sempre tem a questão do conservadorismo junto, andando meio junto também. Principalmente isso era muito evidente naquela sua fase de 2016 a 2018, mais ou menos. E depois, com a oposição ao Bolsonaro, isso ficou um pouco mais escanteio, mas a posição nunca mudou muito. É a típica posição de um think tank que não sei as fontes de quem impulsionou eles, né? Não sei de onde que veio o dinheiro para o movimento. Como eu não sei, eu trabalho com o que eu vejo. Vendo as posições liberais, vendo os ataques ao Estado Nacional, vendo aquelas mesmas ideologias econômicas e políticas alinhados, o Estado mínimo, a democracia, todo esse papo furado que parece que foi assim quase que enlatado em Washington e mandado para cá. O que me parece, não estou afirmando nada, mas o Brasil passa por uma guerra híbrida, as elites políticas tradicionais do país vão cair em desprestígio, surge um ambiente antipolítico e de repente think tanks, né, movimentos e afins começam a ganhar popularidade com posições muito convenientes ao Ocidente. A minha análise é essa. Não estou afirmando nada. Estou dizendo que a minha opinião, com os dados que eu tenho na mesa, me parece ser o mesmo golpe para o novo público, né? Não existe golpe novo. Existe um público novo para cair em antigos golpes, não é mesmo? Então, nada de novo nessa história. A gente já falou lá em 64 do complexo IPES e BAD. Sempre como o Ocidente, quando ele quer criar uma falsa oposição, ele cria essas instituições muito engraçadas que se vendem com cara nova, um terno bem cortado, mas só com ideias velhas. Então, pra mim, não tem nada de novo aí na fórmula. Só que, como o Monark ele brigou com o senhor Fernando tem boas relações recentemente com o MBL. Não sei o que essas boas relações significam. Eu sei que eles não ficam se hostilizando. É isso que eu quero me referir aqui. E aí o MBL fez um vídeo que ele já aproveitou ali para falar das eleições para a cidade de São Paulo. Já aproveitou para queimar o Monark e qualquer grupo de direita diferente da posição limpinha da deles. E a minha opinião é que as coisas estão azedando de tal forma que as opiniões de certa parcela dessa direita tá começando a querer furar a janela de Overton. Se você empurrar mais um pouquinho, eles já vão sacar a natureza do jogo. Que todos esses discursos das quatro linhas, de respeito às instituições, aí a democracia, aí o Estado democrático de direito, todos esses dogmas, esse novo evangelho imposto que não pode ser questionado, tá isso aqui de ser questionado. E aí, qual que é a função do gatekeeper? Alerta vermelho, pum, vamos fazer um baita discurso ostracizando a galera que tá indo nesse segmento. Então, não é responder essa galera, não é refutar superioridade intelectual, não. É criar uma caricatura, criar um estereótipo, criar um fantoche para que todo mundo
veja o sujeito como uma piada e não ouça de fato o que ele tem a dizer. E no caso, quem está mais avançado nesse processo, dentro da panela enorme, vamos colocar assim, é o Monark. O Monark, ele joga uns verdes que se conseguir fisgar, você fala, você já começa a entender a natureza da coisa. Digo que existe sim um projeto dissidente, que eu diria que sequer está alinhado com direita e esquerda, que esses caras sempre trabalham para afagar. Mas assim, as correntes realmente estruturadas de dissidência estão longe do mainstream. Acontece que o Monark, ele tem uma capacidade de divulgação, a sua imagem, ele tem de fato holofortes, ele tem um megafone poderoso, e um cara com essa força de comunicação não pode ter posicionamentos dissidentes. O Monark sequer chega a ter de fato um posicionamento dissidente estruturado, ou seja, ele nunca chegou a ler de fato uma tese formal assim, estruturada sobre o que ele está denunciando. Ele está pegando no ar a questão e está começando a entrar no caminho certo. Isso não é de hoje. Faz aí já um ano mais ou menos que vira e mexe eu vejo que o Monark está acertando os pontos, eu trago o react aqui pro canal. E quando ele começa a acertar os pontos, a ponto de entender que existe sim uma elite transnacional, existe sim um poder hegemônico ocidental que tenta hostilizar qualquer um que está fora da sua esfera de influência, e que existe uma ligação umbilical entre essa elite transnacional com um Estado artificial que comete atos de doçura no Oriente Médio, aí alerta vermelho nível máximo para essa galerinha que surgiu com algoritmos de rede assim naturais, né? No momento de guerra híbrida, ganhou força, tem exatamente a mesma agendinha do Ocidente. É aquela galera que é orgânica, tá entendendo? É orgânica, é a galera que cresceu com suor, né? E convenientemente, por mera ocasião, eles defendem tudo aquilo que o Ocidente quer que uma oposição controlada defenda. Então o que acontece? No vídeo do MBL, eles criam assim um negócio maravilhoso, porque chega a ser até tosco de o quão forçado fica. E a fala do Renan Santos nos vídeos é quase um discurso da Globo News. Esses conspiracionistas, porque fica aí cheio de minhoca na cabeça, posições irrazoáveis, assim, e não fala nada sobre o que o Monark tá falando. E aí quando aparecem os trechos do Monark, um monte de trecho recortado que faz ele parecer um lunático. Não, o demônio, a elite global e não sei o que, e corta toda a estrutura do raciocínio dele. Assim, eu tenho uns pontos aqui que eu também tenho certas ressalvas com o Monark, a qual eu não acho que são ressalvas no que diz respeito ao caráter do Monark. É sobre como ele está estruturando o seu argumento. Mas eu vou deixar essa parte de... Acho que eu poderia até dizer que eu tenho, na minha visão, alguns pontos que eu, por exemplo, se pudesse conversar com ele, falaria, tenta parar isso aqui, faz assim, faz assado. Mas enfim, de toda forma, o que eu acho engraçado é que o vídeo do MBL foi uma grande peça publicitária. Dá pra você ver que ele foi minuciosamente desenhadinho, tópico por tópico, das ideias e pessoas que eles querem louvar, colocar num jogo de palavras em que faz parecer que todo mundo civilizado, qualquer pessoa sensata apoiaria certas pessoas e posições, que é o normal, que a sociedade acha maneiro, e outras posições e pessoas que são, assim, consensualmente toscas, consensualmente burras, com posições consensualmente inaceitáveis. Então é um roteiro muito bem desenhado. A começar que começa-se ali já com alguns... falando do senhor Fernando, né? Assim, não, porque o senhor Fernando, ele tem um apelo psicológico ali, a capacidade de debochar dos seus adversários, como se o senhor Fernando fizesse, assim, vídeos fodas, né? Que estivesse defendendo pautas inquestionavelmente boas, que ele tem um método de atuação de alto nível.
O que qualquer um que já clicou em meio vídeo desse senhor começa já a ficar estranho a abertura do vídeo. E aí vem por exemplo, o vídeo ele é muito bem roteirizado, mas ao mesmo tempo, de conteúdo mesmo, ele não tem nada. Ele tem propaganda. Porque aí começa justamente o conteúdo que é só propaganda, que é atacar o monarca quanto um debatedor desqualificado. Como se ele tivesse que ter certas posições. Assim, ele não pode ser levado a sério, ninguém pode cogitar ouvir o que ele está falando. Então, o monarca é um menino bem intencionado, eles não quebram totalmente a ponte. Tem aquele negócio de, é uma crítica amiga, ele tem os seus pontos, é um menino bom, trabalha bem, mas só tem posições irrazoáveis, tá cheio de minhoca na cabeça, teve a cabeça lavada. E começa com esses pontos, só que ele nunca pontua nada. A única coisa que fica parcialmente por cima é a questão do apoio à fala do Lula e alguns outros posicionamentos a respeito de globalismo. Fora isso, só que eles não chegam a dizer essas ideias aqui são as minhocas na cabeça do monarca. Então fica algo subjetivo, como se todas as opiniões do monarca fosse a opinião de um maluquinho com chapéu de alumínio, lá não sei o que, justamente para que é uma imagem. E aí vem a questão que eu acho mais covarde, que dialoga perfeitamente com a campanha que a esquerda faz para nazificar o monarca. O monarca, na boca da esquerda, ele é duas coisas. Um, neonazista. E dois, ele é um maluco. Ele tá lunático. Perdeu a sanidade. Qualquer um que ouve ele é, no mínimo, retardado mental. Não tem condição de alguém ouvir o monarca seriamente. E nesse vídeo deu claramente pra ver que, convenientemente, o MBL faz coro à mesma narrativa da esquerda. E aqui eu acho que é um tópico que já por diversas vezes muitos inscritos aqui do canal já perceberam isso, mas é que quando você fala certas coisas, quando você quando você faz críticas a certos grupos, certas elites, estranhamente, grupos que teoricamente são oposicionistas uns aos outros, que supostamente são polarizações políticas, a direita liberal versus a esquerda identitária. Estranhamente, quando você faz certas críticas a certos lobbies, certos grupos, de repente, a narrativa dos dois se alinha perfeitamente com objetivos comuns. Destruir essas figuras que fizeram tais críticas. É muito engraçado porque não há nenhum disfarce, é exatamente os mesmos argumentos ainda, as mesmas ponderações. Isso aí acontece com certa frequência com o MBL. Sempre quando uma figura ou grupo é marcado como alguém que não está alinhado com valores, principalmente que condigam com os valores e a ideologia do mundo ocidental, pau nele. Quando o Bolsonaro era visto como o Trump brasileiro, um problema justamente para como é que eu posso dizer assim, a posição do Brasil no globo, era um sujeito de extrema direita populista, convenientemente, toda a mídia de esquerda financiada com capital externo, batia nele. E, pasmem, o MBL também, sobre que alegações. Ele é um golpista, ele quer acabar com a democracia. É exatamente a mesma coisa. Quando uma figura incomoda os patrões desses monte de grupo que são delegados aqui no país, estranhamente, todos eles replicam as mesmas narrativas, mesmo que eles se digam opostos. Então, é no mínimo engraçado. E aí tem um ponto que eles trazem também o debate que o Monark teve com o Ricardo Almeida e o Renan Santos, lá no podcast, antes, quando ele ainda estava aqui no Brasil, eles foram lá no estúdio do Monark, fizeram, e teve uma discussão. Por quê? Com essa questão do Bolsonaro, o Monark estava falando, olha, tudo bem, você pode ter suas inimizades do Bolsonaro, mas eu tô sendo perseguido. Tem aqui um regime de exceção. Não tem uma lei fixa. Tem a vontade de determinadas pessoas que vão perseguir, calar quem for necessário. E o discurso dos dois que estavam num podcast dissidente é que, veja bem, tem uma ameaça séria. A democracia está em risco. E a única forma de parar isso é a gente tendo essas instituições. É o judiciário estando forte. Isso aqui começou a vir com aquele mesmo
papo chato de sempre. Que assim, isso aí não é mentalidade de brasileiro, quanto mais de ibero-americano. Isso aí é produto de uma ideologia anglo-saxã, que é, não, o Estado tem que ser impessoal, as instituições, o império das leis, o Estado democrático de direito, toda essa pataquada que, sinceramente, nenhum brasileiro dá uma foda pra isso, a não ser aqueles que são doutrinados a crer que essa é a única forma política válida, uma forma política desenhada por iluministas, que basicamente tem a cabeça avessa à mentalidade média de qualquer latino, em especial de ibero-americanos ou de ibéricos mesmo. Tudo bem que a Ibéria hoje já... Desde a queda do Salazar e do Franco eu tenho apenas dó de Portugal e Espanha. Mas, de toda forma, a questão é que ficou esse papo. Enquanto tem questões emergenciais claras de que o Bolsonaro ele está sendo combatido politicamente por não convergir com elites políticas, e ao mesmo tempo essa perseguição do Bolsonaro reflete para grande parte da sociedade, principalmente para comunicadores não alinhados, e a resposta é: acontece tudo pela democracia. E assim, e você não pode em nenhum momento falar assim: então tudo isso está acontecendo para respeitar o Estado Democrático de Direito, a democracia liberal, as instituições? Uma pergunta: e se eu for contra tudo isso? Porque isso que é o mais engraçado do debate político brasileiro. Ninguém pode se levantar contra esses valores. Desculpa, para mim, sagrado é Cristo. O resto, foda-se. Tudo o resto é relativo. Não existe forma de governo, forma de organização política inquestionável, ideal. Isso aí é uma verborréia que ganhou muita força após a Segunda Guerra Mundial e ficou, de fato, eleita como sacrossanta depois da Guerra Fria. Mas, falando bom português, foda-se a forma de organização iluminista da sociedade, a forma de ter organização liberal da sociedade. Quem disse que isso não é inquestionável? Assim, a gente passou a maior parte da nossa experiência histórica quanto país, que já é curta, em outros regimes. Em modelos forais, em modelos monárquicos, obviamente, modelos centralistas, modelos orgânicos. Por que que agora a gente tem que... porque a gente vive desde 88 nesse regime. Chega a ser ridículo como essa... Porque aí vem a questão. O monarca tem posições irrazoáveis. Tem cheio de minhoca na cabeça. O que é a posição irrazoável? É questionar esses dogmas. Se você questiona eles, automaticamente você não é razoável. Quem que define razoabilidade? E aí vem a questão. Se eu não concordo com esse discurso, por que eu deveria respeitar a métrica de razoabilidade dos meus inimigos políticos? Na minha visão, eles são irrazoáveis. Eles querem implantar instituições que não foram desenhadas para a civilização brasileira, quer implantar um transplante de cabeça aqui, outros tipos de instituições que nunca funcionaram no nosso país, e quer dizer que isso é razoável. Para mim isso não é razoável. Para mim isso é esquizofrenia. Esquizofrenia ou agentes de uma forma de colonialismo, né? Um novo colonialismo que vem através de discursos políticos, da cultura, desses novos sensos morais. Para mim, o que é orgânico, olhando em perspectiva da história do Brasil? A gente buscar lapidar a nossa herança foral, um modelo monárquico que regeu o Brasil a maior parte do nosso tempo quanto civilização, é ver aquilo que é natural a nós quanto povo. E não aquilo que é inventado por outros povos achando que a gente tem as mesmas características. O ser humano não é universal. Tem características universais de humanidade. Mas agora, as culturas, as mentalidades não são universais. É ridículo você querer transportar esses valores universais. Isso aí descamba basicamente em imperialismo. É dominação. Simplesmente isso. É o sacrifício da sua cultura em benefício da do outro. Pois bem. E aí vem vem sempre esse discurso, né? Que tem que fundamentar as suas ideias na realidade. E tudo isso é bastante perigoso, porque além de criar essa falsa régua moral, de que só o que eles defendem é moral e o que é resto é minhoca na cabeça, vem a outra questão, que pra mim
é assim, é o carimbo de guerra híbrida. É o carimbo de que estou a serviço de um Estado estrangeiro. Que é, você usa qualquer... quando eles analisam qualquer narrativa, qualquer argumento que vão para o centro da questão, falam assim, ó, tem um poder acima do nacional que está influindo aqui dentro, que está financiando ONGs, que está financiando organizações, think tanks e afins. Tem coisa aqui que não é natural. Fala assim, não. Olha aqui, o problema do Brasil é o imposto, é a burocracia, é o Bolsonaro, é o Lula. Ai, todos os problemas do Brasil estão só nacionalizados. Isso aí, pra mim, quando o cara tem que jogar uma cortina de fumaça pra esconder o lobby internacional, a presença do capital estrangeiro aqui dentro, a atuação das ONGs, a força do ESG aqui dentro, quando você começa a ver os caras querendo a todo custo empurrar isso pra fora do discurso, dizer que o problema do Brasil é o Bolsonaro, aí é os impostos, aí é a burocracia, você já levanta a sobrancelha. Você fala assim, tá, e quem que estrutura toda essa burocracia nacional? Quem criou tudo isso? Se não com o apoio porque parte da dominação do nosso Estado é justamente a criação dessas burocracias que servem justamente de cortina de fumaça. A gente fica batendo nelas e não percebe quem está controlando elas. Isso aí é a tática número 1 do neoliberalismo, que é Estado mínimo para auxiliar e dar assistência ao cidadão nacional e Estado máximo para estrangular os cidadãos, o pequeno empreendedor, o trabalhador e afins. É básico, mas é estranho que quando a gente, na boca dessa galera, isso nunca é enfatizado. E aí quando você começa a falar, começa a analisar quem são os centros financeiros que dominam o mundo. Que políticas que eles estão emplacando, não só econômicas, mas impondo agendas culturais contra o povo. Aí eles falam, não, isso aí é teoria da conspiração, isso é maluquice. E aí vem a parte máxima, que é recortar o monarca falando que as elites do mundo são satânicas, eles colocam, são satânicas, e aí corta. E ele falando, são de Lúcifer, corta de novo. São do demônio, corta de novo. Como se ele fosse tipo um pastor evangélico maluco. Só que, cara, isso chega a ser maluco quando você tem literalmente o caso Epstein vindo a público ao mainstream. Atenção, este caso de que toda a elite hollywoodiana e dos partidos republicanos e democratas dos Estados Unidos envolvidos em um esquema de pedofilia pesado foi por mais de década tido como teoria de extrema direita, para hoje ser fato público. E lógico, como é que era encoberto a profusão dessas informações por tanto tempo? É porque tem grupos políticos que agem para ficar falando isso toda vez que alguém aponta pro centro do problema, ficar, essa galinha com minhoca na cabeça. Esses radicais de direita são muito irrazoáveis. E irrazoável é o quê? É replicar as opiniões de quem enche o bolso desses grupos de dinheiro? Isso não é razoabilidade, é burrice. Mas eles são pagos para acreditar que você é inteligente quando é burro, né? Então, assim, chega a ser bizarro tudo isso. E assim, não acreditem que isso é uma coisa recente. Como eu disse, o lobby que se impõe contra qualquer tipo de soberania já se fazia presente. Mesmo antes da Segunda Guerra, mas com muito mais força após a Segunda Guerra e ainda mais força após a Guerra Fria. Que aí tudo que era central para entender a conjuntura internacional foi criminalizado. Literalmente, se você começar a apontar, você vai ser um radical de extrema direita, você vai estar cheio de minhoca na cabeça. E aí me vem a questão, como que um grupo que faz coro a exatamente as mesmas pautas do mainstream pode ser considerado de oposição? E aí é o ponto final lá do vídeo também, é que eles estão falando, o Padre Kelmo, porque não vai apoiar o Kim Kataguiri, a Prefeitura de São Paulo e não sei o quê. E aí, é o negócio que eu falei, foi uma peça publicitária. Primeiramente, alavancar o Nando Moura como o grande gênio da comunicação, que agora estão fazendo memes do Monark, que agora ele está sendo debochado, porque foi arranjar briga com quem não devia. Nando Moura. Então, assim, começar que já é intancável a forma como eles
levantam a bola pro senhor Fernando como um interlocutor sério, cara. Você fica assim, é impagável essa narrativa que eles levantam. Aí depois vem essa questão de criminalizar qualquer opinião dissidente. Por que eles fazem isso? Não sei. Porque, né, aí tem duas vias também. Porque não pode descredibilizar o sistema de dominação que impera hoje. Afinal, quanto que o aporte estrangeiro dá para parlamentares? Fundação Lema. Open Society. Aí você começa a ver a atuação dos bancos em eleições também. Qual que é o regime que grupos financeiros têm mais controle sobre as autoridades públicas? Democracia liberal, né? Basta você pagar que você tem um monte de representante lá dentro. E aí esses caras, o papel deles é fortificar esse regime, né? Então, se você questionou as bases do sistema a qual o estrangeiro impera aqui dentro, você tem minhoca na cabeça. Mas aí vem a segunda parte onde eles lucram também. Que eles estão lá enfincados na máquina pública, né? Então, veja bem, além de você estar questionando a sacrossanta democracia liberal, veja bem, você, quando replica essas teorias da conspiração, você tira o apoio de um cara que mudaria o Brasil dentro do sistema, se elegendo para prefeito, para apoiar o Padre Kelmon, que não vai mudar nada. Eu concordo que é ridículo o ato de votar no Padre Kelmon. Mas votar acreditando que algo vai mudar dentro da democracia liberal já é mais risível do que votar no Padre Kelmon. Você apoiar a democracia liberal, ou você é burro, ou você tá ganhando dinheiro de fora, cara. Não tem sentido, não tem outra alternativa. Porque todos os momentos em que o Brasil se desenvolveu foi dentro de regimes soberanistas. É autoritário, é democracia, eu quero votar. Bom, posso citar aqui. Império, era Vargas, regime militar. Onde estava o voto? Momentos de retrocesso histórico, República Velha e agora. Aí a democracia era a polpa da história, né? Porque a gente agora está junto com a civilização, com o mundo, o que há de mais de ponta no mundo agora. A gente é democracia bonitinho, igual dos Estados Unidos, né? A americafonia ali ao grau máximo. O que resultou essa pompa toda em desgraça para a nação. Desindustrialização, atraso, precarização dos trabalhos. Mas é bonito, né? Você parece intelectual. Eu sou muito razoável, entendeu? Análises com base na realidade. Chega a ser intancável isso aí. E aí que eu tenho os meus pontos de que eu daria uns bizus para o monarca. Primeiro ponto. Você tá grande demais para ficar vendo vídeo no BitChute replicando o que você viu. Não dá pra falar assim, eu vi um vídeo que falou isso. Cara, você é um comunicador grande. Não tem pra onde fugir. Se você vai querer defender uma tese, principalmente do jeito que você defende, de querer discutir por ela, de às vezes até se exaltar por ela, pelo amor de Deus, cara, vai atrás de informação mais sólida, vai atrás de fonte. O que você defende tem fonte, tem fundamento. Mas se você não saber o fundamento, aí você se complica. Então não dá pra se informar só por vídeo. Abandona o Monark, passou de 2 linhas num leio e começa a ler, meu amigo. Senão não vai dar. Senão também fica difícil de defender. E o segundo ponto é, para de acreditar no sistema. Tipo assim, eu entendo os seus pontos, o Bolsonaro é menos pior que o Lula, não sei o quê. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Agora a questão é que você tá vendo que o sistema não funciona. Não vai ser uma eleição que vai mudar as coisas. O Bolsonaro já foi presidente e ele é um bosta. Ele é um frouxo. E dentro do sistema não dá pra fazer nada. Porque tudo já tá organizado de um jeito que mesmo que um dissidente seja eleito, ele vai estar amarrado. Então, não é reelegendo o Bolsonaro que as coisas vão mudar. Porque isso já não deu certo da primeira vez onde ele já era forte. Ele só vai estar castrado de novo em cima do castelinho. Então, ele é só um fantoche. A mão que tá no rabo dele vai ser das mesmas das elites que controlam o regime. Tira. Para de querer dar uma esperança ainda para esse regime. Assim,
aumente a desconfiança, a descrença nele. Porque só vai resolver quando a gente ceifá-lo. Quando acabar a Sexta República, vamos começar um novo projeto nacional. O que a gente precisa é preparar bases para uma nova Revolução de 30, uma nova refundação nacional, resgatando as tradições verdadeiramente brasileiras. É para isso que a gente precisa de força. Não é para Bolsonaro. Tanto é quantas manifestações com gente pra cacete ele faz. E o que ele faz com todo esse apoio? Barganha. Enquanto você barganha dentro do regime, você não derruba o regime. Pasme. Então assim, eu diria esses 2 pontos. Você tá grande demais, então você precisa ter embasamento. E em segundo ponto, para de dar uma esperança, uma visão de que dá pra fazer alguma coisa dentro da parada. Não dá. A única coisa que eu acho que dá é aproveitar que você tá na merda e fazer alguma coisa pragmática. Não no sentido de, igual o MBL, vamos eleger, vamos mudar o Brasil dentro do... Não, assim, não posso fazer nada significativo dentro da máquina. Então eu vou entrar na máquina, eu vou ter um monte de cargo comissionado, eu vou pagar um monte de gente com meus comissionados pra produzir propaganda nacionalista. É isso. É o que dá pra você fazer. Você não vai ser um prefeito foda e lutar contra o regime lá dentro. Você não vai conseguir fazer isso. O que você pode fazer é eleger nego pra você ter tempo e dinheiro pra preparar os alicerces pra nova era. Literalmente é só isso que você pode fazer. Se quiser endossar eleição e afins, tenha ciência que é pra isso. Qualquer coisa fora disso, você vai estar só enxugando gelo. E, quiçá, piorando a situação. Bom, esse aqui é o meus pontos, que esse vídeo do MBL realmente, cara, é um cinismo, é uma propaganda tão escarada, que eu me pergunto como que alguém consegue assistir aquilo seriamente e falar, sabe muito. Não dá, cara. Por favor, vou pedir pra vocês deixarem um gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal, cogitem ser membros, que é a forma que eu tenho aqui de manter as minhas atividades. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo ou live. Falou!